ouvir a voz do Salvador. Vamos abrir nossa Bíblia em Tiago, capítulo 5. É gostoso para a gente que prega, quando prega na sequência, porque nós ficamos cativos da palavra para poder estudar aquilo que a palavra está dizendo. Então, é nesse sentido que é bom a gente poder pregar na sequência e ler o texto e pensar a partir do texto. O convite ao nosso coração é exatamente esse, é ler o que a Bíblia diz e o que a gente pode tirar isso para o nosso coração. Então, Tiago capítulo 5 diz assim, continuando a nossa exposição do livro de Tiago: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra? Tendes vivido nos prazeres? Tendes engordado o vosso coração em dia de matança? Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. A gente fica com temor. Se eu tivesse lá em Moçambique, eu não estaria temendo pregar esse texto, né? Mas agora a gente está aqui, e aqui tem muita gente rica, tem muita gente com posses, e isso faz a gente temer, porque há mais ricos do que a gente pensa, quando pensamos esse texto nessa perspectiva. Mas eu queria que a gente fizesse essa reflexão, pensando numa série de coisas, especialmente nesse padrão de desenvolvimento que o mundo vive, que é um padrão em que o bom é ter. Bom é ter. Quanto mais eu tenho, melhor para mim, melhor para os meus, e as pessoas olham inclusive para mim e acham que eu sou melhor também, porque eu tenho. É um padrão que as pessoas são olhadas e são valorizadas por aquilo que têm, e não por aquilo que são. Então a gente faz um esforço medonho para ter. Talvez sempre tenha sido assim. Eu queria que você me permitisse ler um trecho de um livro do Darcy Ribeiro, que é um sociólogo conhecido no Brasil, uma pessoa de muita importância na história do Brasil, foi senador também da República. Ele tem um livro chamado A Formação do Povo Brasileiro, que ele conta um pouquinho como que nós fomos formados no Brasil, as coisas que aconteciam aqui, e ele conta num primeiro instante de como que os nossos índios, quando os portugueses chegaram no Brasil, e eles chegaram em nome do rei e em nome da igreja, e chegaram aqui para tomar posse dessa terra, e obviamente para explorar essa terra, para tirar daqui o que tinha de mais rico. E os índios não entendiam por que os homens, e tem registros, esse livro tem registro de eles não entendem por que os homens arrancavam tanta madeira, o que eles iam fazer com tanto pau-brasil, e por que eles pegavam tanto ouro, para que eles iam fazer com aquela quantidade de ouro. Mas tem um trecho aqui, tem tantas coisas que eu gostaria de partilhar, não é o caso,
Mas tem um trecho aqui específico que eu queria ler, quando ele diz assim: milhares de índios foram incorporados por essa via à sociedade colonial, incorporados não para se integrarem nela na qualidade de membros, mas para serem desgastados até a morte, servindo como bestas de cargas a quem deles se apropriava. Assim foi ao longo dos séculos, uma vez que cada frente de expansão que se abria sobre uma área nova, deparando lá com tribos arredias, fazia delas imediatamente um manancial de trabalhadores cativos e de mulheres capturadas para o trabalho agrícola, para a gestação de crianças e para o cativeiro doméstico. Custando uma quinta parte do preço de um negro importado, o índio cativo se converteu no escravo dos pobres, numa sociedade em que os europeus deixavam de fazer qualquer trabalho manual. Toda tarefa cansativa, fora do eito privilegiado da economia de exportação que cabia aos negros, recaía sobre os índios. Foi assim que nós fomos construídos. O Brasil foi construído explorando o índio e depois explorando o negro, e quando os negros foram ficando mais caros, os índios eram o meio mais barato para poder a gente ter. E aí, quando eu tive a oportunidade de visitar um castelo na Alemanha, eu olhei e vi aquele castelo construído no alto, no pico de um morro, e na hora que cheguei lá eu comecei a chorar, porque eu fiquei pensando quantos negros deram a vida para poder colocar aquelas pedras lá em cima e construírem naquele lugar a base da escravidão e da violência dos cristãos brancos. Eram cristãos brancos que exploraram negros na Europa, foram cristãos brancos que vieram para o Brasil explorar índios e que depois exploraram os negros e fizeram da exploração do outro um meio de desenvolvimento e um meio de ganhar dinheiro. A hora que eu olhei a sala de tesouro de um daqueles castelos, eu fiquei pensando quantos milhares de pessoas morreram nas minas de prata de Potosí, aqui na Bolívia, quanto que foi arrancado de ouro aqui da América pelos cristãos brancos para poder fazer os tesouros dos reis da Europa e a riqueza daquilo que se tinha lá. Esse é o modelo que se desenvolveu. Essa semana o Rio Madeira está destruindo as encostas, os barrancos do Rio Madeira aqui. As usinas estão destruindo e as pessoas estão com a água já batendo no quintal da sua casa. E eu vi uma foto que no início da semana estava a alguns metros da casa, que já tinha avançado quase 30 metros, agora está batendo na beirada da casa de uma pessoa pobre. E a usina disse que não tem nada a ver com isso, ela não é responsável por isso, e agora ninguém é responsável por isso, e aquelas pessoas pobres que dê o jeito deles para poder fazer a casa deles antes que caiam, porque nós não temos nada por isso, e a maioria de nós vai ficar caladinho, deitado eternamente em berço esplêndido, porque é como se nós disséssemos que nós também não temos nada com isso. Boa parte das empregadas domésticas das nossas casas, as casas dos evangélicos, elas vivem, quando não da mesma maneira da empregada explorada pelo não crente, algumas delas vivem pior, porque nós somos chatos, mal educados, grossos, secos, e olhamos para os empregados das nossas casas como se olhássemos para coisas e não para pessoas. Há dias atrás, 13 crianças indígenas morreram aqui no Acre, numa região, por causa de um vírus, e deu uma tosse, uma gripe. Morreram 13 crianças, e o ministro da Saúde disse que isso infelizmente acontece de vez em quando lá. Se acontecesse de vez em quando aqui, ou se acontecesse de vez em quando no salário dos brancos, nos palácios dos brancos, alguma coisa seria diferente, mas é índio mesmo, e índio é alguma coisa que a gente pode olhar e dizer assim, de vez em quando acontece. Irmãos, essas coisas que a gente faz uma reflexão, não é uma reflexão de alguma coisa que acontece num outro continente, ou que acontece com uma outra religião, é uma coisa que acontece num continente que nós chamamos de cristãos, e boa parte das vezes dentro das nossas casas, em que somos patrões. O Tiago está escrevendo à igreja perseguida,
O Tiago está falando de uma série de sofrimentos que aquela igreja estava vivendo e algumas coisas que eles também estavam praticando, e agora ele para poder, ele fecha o assunto anterior e diz assim: atendei agora a ricos. Ele fala agora, eu quero dirigir a minha palavra aos ricos. E aí eu quero convidar você para a gente olhar palavra por palavra desse trecho e depois a gente aplica. Mas ele para num primeiro momento para falar assim: presta atenção os ricos. Ninguém sabe se ele estava falando de ricos que viviam dentro da própria igreja ou de ricos que estavam fora da igreja, oprimindo as pessoas da igreja, e aí nós não vamos chegar a essa conclusão. Então talvez a gente não fique preocupado qual é a lição que Deus tem para os ricos de lá, mas ficamos pensando qual é a lição que Deus tem para nós. Então ele chama a atenção e diz: presta atenção ricos, e diz: chorai e lamentai. Essa expressão chorai e lamentai é uma expressão muito comum no Velho Testamento, que estava normalmente dirigido a pessoas que estavam vivendo perda por causa da morte de alguém querido, ou pessoas que estavam vivendo tristeza por causa da situação da sua nação, como era o caso de Neemias lá no capítulo 1, que lamentou e chorou, ou quando o povo de Israel estava vivendo grandes angústias. Tanto Isaías quanto Jeremias cita a respeito disso, e aí o Tiago diz assim: lamente e chore por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. A palavra desventura foi traduzida numa outra versão como miséria. Então ele diz assim: ricos, chorem e lamentem pelas misérias que sobrevirão a vocês. Numa outra versão diz assim: desgraça. A gente não gosta muito dessa palavra, né? Mas ela é traduzida na nova versão internacional como desgraça. E ele diz assim: ricos, chorai e lamentai pelas desgraças que sobrevirão a vocês. Não é agora, elas acontecerão no futuro. E aí o Calvino chama atenção para dizer assim: o Tiago não estava fazendo uma pregação propondo para eles assim: gente, se arrependam do que vocês estão fazendo. O Tiago estava dizendo assim: vocês passarão por um sofrimento terrível, então chorem e lamentem. E aí ele vai citar algumas coisas na sequência, onde ele vai chamar a atenção de algumas coisas para dizer assim: olha, vocês precisam entender o que vai acontecer como desgraça na vida de vocês. No versículo 2 diz assim: as vossas riquezas estão corruptas. As vossas riquezas, a palavra corrupta não era aqui de que elas são resultado de desonestidade apenas, não. Ele estava falando assim: os bens que vocês têm, vocês olham para eles, vocês gostam dos vossos bens, vocês admiram o tanto que conseguiram conquistar, vocês admiram o tanto que conseguiram comprar, mas quando Deus olha, elas estão corrompidas, elas estão corroídas, elas estão destruídas, elas são coisas bonitas por fora, mas são apodrecidas por dentro, porque são coisas que foram conseguidas de uma maneira exploradora sobre o outro. Então, vocês que gostam tanto dos vossos bens, diz o Tiago, vocês têm bens corrompidos. As vossas roupagens comidas de traça. Naquele tempo, as roupas eram, naquele tempo algumas pessoas achavam que se elas usassem roupas de marca, se elas usassem roupas importadas, se elas usassem roupas maravilhosas, elas poderiam ser melhor reconhecidas e olhadas e admiradas pelos outros, e portanto elas tinham muitas roupas ricas. E aí o Tiago diz assim: quando o Senhor olha para as roupas de vocês estão corrompidas e corroídas pelas traças. A vossa prata e o vosso ouro estão destruídos pela ferrugem. Coisas que vocês acham tão importante, que são os bens, o ouro, a roupa, todas essas coisas de vocês que vocês acham maravilhosas, que vocês acham muito importante, isso tudo, quando olhada para Deus, Deus olha como coisas que não têm valor algum. Portanto, lamentem e chorem, porque uma desgraça sobrevirá às vidas de vocês. Depois, ele continua dizendo, e diz assim: a sua ferrugem há de ser por testemunhos contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes.
Quando ele está falando aqui da ferrugem, ele está falando os bens que vocês acumularam, esse monte de coisas que vocês têm que não precisariam ter para viver. Esse monte de coisa que vocês foram ajuntando e se mataram, e deixaram de viver, e deixaram de ter qualidade de vida para poder ter, tudo isso, a ferrugem das coisas que vocês juntaram, vai corroer as vossas carnes, vai corroer as vossas vidas, isso tudo vai fazer mal para vocês. Tudo isso que vocês acumularam e que foi criando ferrugem, vai ser usado como testemunho contra vocês. O Tiago bota um ponto aí e diz assim: tesouros acumulaste nos últimos dias. Ele está se referindo a uma expressão também veterotestamentária que diz sobre os últimos dias, chamando a atenção que a partir da volta de Jesus nós passamos a viver os últimos dias. Esse é o tempo que nós temos para poder acumular bens espirituais, e o próprio Jesus já havia ensinado lá em Mateus, chamando a atenção para dizer assim: não acumulem tesouros na terra, que a ferrugem e a traça hão de corroer, hão de destruir. Pelo contrário, acumulem coisas espirituais. Jesus havia ensinado um padrão de vida para a igreja, que era para a humanidade aprender que o nosso grande bem não é aquilo que a gente acumula na terra, mas é aquilo que a gente acumula para a eternidade. Jesus havia ensinado que o povo não era para gastar-se nesse processo desesperador de juntar coisas e acumular coisas. E aí o Tiago está lembrando, vocês, ao invés de juntarem coisas eternas, vocês gastaram as vossas vidas gastando coisas da terra. Aí ele começa a fazer uma série de apresentações aqui, dizendo para a igreja o seguinte: primeiro, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Olha, irmãos, veja que o Tiago não está falando de riqueza, o Tiago está falando de riqueza adquirida em cima da exploração do mais pobre. O Tiago está falando daqueles trabalhadores que trabalhavam no campo, eram as figuras dos jornaleiros, aqueles que faziam a jornada de um dia, e que a lei dizia que no final do dia o patrão tinha de pagar. E aí o Tiago diz assim: vocês foram retendo dinheiro do trabalhador com fraude. Eram porque os patrões daquela época, os ganhadores de dinheiro daquela época, eles arrumavam um jeito de não pagar aquilo que era direito do trabalhador. O trabalhador trabalhava um dia inteiro e ele ia fazer alguma coisa para pagar menos para aquele trabalhador. Ele ia dar um jeito de explorar aquele trabalhador e arrumar alguma justificativa para poder explicar por que ele iria ganhar menos. Naquela época, quem pagava salário naquela época, queria arrumar uma forma de reter um pouco do salário do trabalhador para si, porque é importante para mim, é importante que eu tenha, é importante que eu compre, é importante que eu acumule, é importante que eu seja dono, é importante que eu me torne senhor de alguma coisa, é importante que alguém olhe para mim como poderoso. Então, se for preciso eu explorar esse, desgraçado, eu vou fazê-lo. E aí, o Tiago está usando um termo estranho aqui, porque ele diz assim: o salário dos trabalhadores que vocês reteram com fraude está clamando. É como se o bem que era para estar com o trabalhador e estava de alguma maneira com o dono, estava clamando a Deus. E aí ele vai continuar a reflexão dele e diz assim: e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Os ceifeiros, os trabalhadores, eles se sentiram injustiçados,
eles se sentiram explorados, eles se sentiram violentados, eles sentiram que de alguma maneira aqueles donos estavam tirando o que era deles, e eles em alguns instantes, de algum jeito, clamaram ao Deus dos céus, porque eram judeus cristãos pobres que estavam sendo explorados em toda aquela região da dispersão, e eles de alguma maneira clamaram aos céus, e aí a Bíblia diz assim: o clamor deles penetrou até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é uma expressão comum para nós, porque o Velho Testamento é cheio delas, mas no Novo Testamento só aparece duas vezes, uma em Romanos capítulo 9, quando Paulo está citando o Velho Testamento, e aqui, Tiago é o único escritor do Novo Testamento que usa a expressão Senhor dos Exércitos, porque ele está falando desse Deus poderoso que tem poder sobre todos os poderes, e ele diz assim: o clamor do trabalhador tocou o coração, porque penetrou os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus não é surdo à oração do explorado, Deus não é surdo ao clamor daquele que foi roubado, ainda que roubado institucionalmente pelos patrões. Deus não é surdo. O clamor tocou o coração. Ao invés de Senhor dos Exércitos, a Bíblia na linguagem de hoje traduz como Deus Todo-Poderoso. A oração do trabalhador explorado tocou o coração de Deus. Deus escuta o clamor dele. E ele continua e vai dizendo: como é que é o sistema de vida do rico que explora o seu trabalhador? É exatamente o contrário do trabalhador, porque ele diz assim: tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tiago está dizendo: eu sei que você tem vivido abastado. Ele vive abastado. Você é abastado, você tem tudo, a hora que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Tendes vivido regaladamente, tendes tido prazeres. O explorado não consegue ter prazer com o que ele ganha, porque ele tem ganhado menos do que ele merece. Mas você tem vivido regaladamente, tem tido os prazeres, tem engordado o vosso coração em dia de matança. Os estudiosos desse texto não sabem se ele está falando daqueles fazendeiros que faziam matanças de animais para o dia do sacrifício, e aí eles ficavam com o coração engordado e comiam churrascos, saindo gordura pelo canto da boca, porque está sobrando comida na casa dele, e aquele miserável que não tem, não vive da mesma forma. Ou então, não sabe se está falando o apóstolo, aí o Tiago, a gente não sabe se o Tiago estava falando assim: você tem vivido como que alguém que engorda o coração, como se engorda boi para matança. Você tem engordado o seu próprio interior, e o outro tem vivido na vida limitada e na vida miserável. Mas ele termina dizendo: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Naquele tempo, os ricos arrumavam forma de explorar os trabalhadores, e se alguém o levava à justiça, ou quando ele se sentia de alguma maneira ameaçado, ele levava o pobre à justiça, e porque ele tinha qualquer tipo de influência sobre os juízes, e aí os profetas do Velho Testamento já estão denunciando os juízes que se vendiam, porque os poderosos tinham algum tipo de influência sobre os juízes, ou porque tinham algum tipo de dinheiro para se defender melhor, eles acabavam condenando o trabalhador. E às vezes eles criavam condições para que os trabalhadores fossem condenados à morte, porque eles tinham com o quê? Naquele tempo. E o Tiago então termina o texto, na frente, na próxima vez no próximo texto ele vai falar agora com os crentes pobres, explorados. Mas nesse trecho
ele está falando para os ricos. E aí eu queria que a gente talvez tirasse alguma lição desse texto. A primeira lição que eu queria chamar a atenção é o que é rico. Porque de repente a maioria de nós vai falar assim: eu não sou rico, então o texto não é para mim. Rico é todo aquele que tem a partir do ganho em cima de alguém. Quando eu ganho a partir de alguém, de alguma maneira eu já sou rico, porque tem alguém que está ganhando menos do que eu. Uma vez eu estava no meu consultório e falhou uma tomada lá, um negócio lá, e aí eu falei com a secretária que eu estava precisando daquela tomada, e ela falou assim: tem um rapaz que arruma para a gente. Aí eu falei assim: tem como ligar para ele? Ela falou: tem. Aí eu liguei para ele, no celular dele, ele falou assim: olha, eu estou terminando um serviço aqui na Estrada da Penal, mais perto do presídio, mas se você der um tempo, eu chego aí ainda agora de manhã. Eu disse: pode ser. E aí, algum tempo depois, chegou o rapaz lá numa motoquinha velha, toda estrupiada, e ele chegou lá, e foi lá, mexeu num monte de coisa lá, e chegou à conclusão de que era um negócio muito simples. E aí eu perguntei para ele: quanto que é? Ele falou assim: R$15. Uma hora minha lá era mais de R$100. Eu sentado com o ar-condicionado ligado, eu cobrava mais de R$100. Ele veio lá da Conchinchina, fez um negócio que eu não sabia fazer e cobrou só R$15. Se eu pagasse só R$15, irmãos, eu estava explorando um trabalhador. Rico é quem de alguma maneira ganha a partir do trabalho de outra pessoa. E aí o Tiago começa a chamar a atenção nossa para dizer assim: presta atenção, querido, presta atenção se você não tem retido dinheiro de alguém, aquilo que é direito de alguém. As empregadas domésticas do povo da igreja têm que ter vontade de trabalhar na casa de crente, porque ela diz assim: eu gosto de trabalhar na casa de crente, porque crente trata a gente bem, paga o justo e trata com respeito, porque o salário da empregada doméstica chega ao coração de Deus. Os nossos funcionários de empresas, de escritórios, de qualquer coisa parecida, têm que ter vontade de trabalhar com a gente. Não porque nós somos idiotas e pagamos o que não podemos pagar, mas porque somos justos e pagamos o que é justo que se pague. E tratamos com respeito, porque o clamor daquele trabalhador, ele penetra os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Nós podemos viver regaladamente, nós podemos ter prazeres, nós podemos viver de maneira que o nosso coração seja muito satisfeito, desde que esse modelo de vida não esteja contrário ao modelo de vida para o homem na terra. E sabe o que tem acontecido? Nós, igreja, na maioria das vezes, temos pegado o mesmo modelo de desenvolvimento do mundo. Eu tenho um bem, eu tenho que explorar o índio, eu exploro. Eu tenho que explorar o negro, eu exploro. Eu tenho que acumular tesouro no meu palácio, eu acumulo. Eu tenho que fazer o que eu quiser fazer, eu faço, porque se eu tenho que ter o bem. Mas vai fazer como? Se todo mundo faz assim? Não. Existe um Deus sobre a história, existe um Senhor sobre a história, existe um Deus que ouve o coração daquele que sofre. E olha aquele que o está fazendo sofrer e diz que um dia essa pessoa viverá a desgraça porque explorou a vida de alguém um dia. O fato de eu conseguir condenar não significa que eu seja justo, porque nem sempre a lei é justa. E aí eu queria terminar com duas reflexões. A primeira: eu não posso viver na terra segundo os padrões da terra, eu tenho de viver na terra segundo os padrões do Senhor. E no dia que a gente olhar por justiça na terra,
eu preciso entender que eu sou o instrumento da justiça de Deus, e justiça não é aquilo que condena apenas, justiça é aquilo que dá ao outro o direito que ele tem. Justiça não é apenas aquilo que condena, justiça é dar ao outro aquilo que é um direito que ele tem. Segundo, se nós formos viver aqui na terra, imaginando que as coisas da terra, os nossos bens, a nossa riqueza, o que nós compramos, o que nós adquirimos, se isso é que é importante, é porque nós estamos vivendo com o olho no presente. O olho que acha que viver é o presente. Nós esquecemos da eternidade. A eternidade, nós viveremos aquilo que plantamos aqui. A eternidade é uma verdade, e nós cantamos a eternidade porque a eternidade é a nossa vida. A nossa vida não é o bem material, a nossa vida não é o tempo presente, a nossa vida não é aquilo que nós somos e temos hoje, a nossa vida é aquilo que nós teremos na eternidade. Por isso a Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para a eternidade. Nós estávamos brincando aqui agora um pouquinho, nós vamos cantar um hino agora. Esse hino é um desses hinos da igreja que fala sobre a eternidade, e que a igreja gostava de cantar sobre a eternidade, mas nós fomos nos materializando e nós fomos tornando tão com a cabeça vivendo no presente, igual os ricos do passado, igual os ricos do presente que se esquecem de olhar para a eternidade, e eles vão tratando com injustiça o outro, que esses hinos viraram um hino de velório. Hino sobre a eternidade virou hino de velório, porque a gente não gosta de pensar na eternidade, nós gostamos de pensar no presente, o que temos, o que ganhamos, o que acumulamos, e aí nós passamos a viver esse padrãozinho de desenvolvimento miserável que o mundo criou, e que para isso ele é capaz de criar as mais diferentes formas, e aí nós olhamos dizendo assim, mas eu não exploraria escravo, porque nós estamos no futuro vão dizer o que de nós? Olha, a tua vida, irmão, não é vida do presente. A tua vida não é vida para o presente. Quem você é, entenda que você está sob o governo de Deus. Deus não está indiferente à injustiça que você está praticando, nem à injustiça que você está sofrendo. Deus é Senhor sobre os senhores da terra. Deus tudo vê, tudo sabe, tudo julgará no seu tempo, mas Ele olha hoje e diz: essas obras estão corrompidas. Você está sob o senhorio de um Deus eterno, que te salvou para a eternidade, que te salvou para a eternidade, que te salvou para a eternidade. A eternidade é a nossa loucura, a eternidade é a nossa idiotice, a eternidade é o que nos faz ser estranhos, a eternidade é o que faz as pessoas olharem para nós e pensar que nós somos bestas. A eternidade é a nossa esperança. Nós não podemos ter a vida plantada no presente a ponto de, se for preciso, eu exploro alguém, se for preciso eu fazer alguma coisa para ganhar de alguém, ele pode ser menor, não quero nem saber, eu vou explorar porque eu posso, e aí eu vou na justiça e ganho. Cuidado, porque nem sempre o que se ganha na justiça da terra se ganha na justiça de Deus. Eu não posso viver segundo os padrões da terra, porque eu não sou da terra. A gente vai cantar outro hino, eu vou pedir para o pessoal vir para cá, quem vai ajudar a cantar, a Jéssica, nós vamos cantar outro hino, mas eu gostava daquele hino que cantava assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Olha, era uma visão de pessoas que diziam assim: eu estou passando aqui, eu não sou daqui, eu estou passando aqui. Meu irmão, você é da eternidade, então cante a eternidade, não apenas na hora da morte, cante a eternidade como algo do presente, para que quando você morrer, a eternidade seja resultado daquilo que se viveu com justiça. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Junto ao trono de Deus preparado,
há cristão, lugar para ti, há alegria perene ao seu lado, há profusas delícias ali, sim ali, de seus anjos fiéis odiado, numa esfera de glória e de luz, junto ao Pai nos espera Jesus. Ô Cris, passa a segunda lâmina, só para a gente ver aqui, ó. Olha só o que diz essa estrofe: os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali, se na terra os prazeres acodem, tais prazeres se findam aqui, mais ali, as venturas eternas concorrem com o brilho perpétuo da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Irmão, não se encante com a terra, não se encante com o que a terra pode dar. Jesus morreu na cruz para nos garantir a eternidade. Nós podemos viver vida regalada da terra, mas nunca sob a exploração de quem quer que seja, porque senão a gente vai viver na eternidade o que temos na terra, e não o que tem do Senhor. Pai, muito obrigado por o Senhor nos lembrar na palavra de que Tu continua dirigindo a terra, mesmo quando nós achamos que os grandes, os poderosos, decidem as coisas, roubam, desviam, ganham de forma injusta, e a gente vê tanta coisa horrível acontecendo entre nós. Muitas vezes nós, injustiçados pelos maiores, o Senhor vem nos lembrar hoje que o Senhor ouve o clamor dos explorados. Mas Pai, nós te pedimos perdão,
pelas vezes que nós exploramos. Às vezes não exploramos nem porque queremos, é porque o sistema é assim. Nós queremos te pedir perdão pelas vezes que nós pagamos mal os nossos empregados, aqueles que trabalham para nós, aqueles que prestam serviço para nós. Nós queremos te pedir perdão pelas vezes que nós os tratamos mal. Nós queremos te pedir perdão, Pai, pelas vezes que nós vamos acumulando e concordando com acúmulos que não tem nada a ver com o Senhor. E queremos pedir, Pai, que o Senhor não deixe que nós tranquemos o nosso coração na terra, que nos apaixonemos pela terra, que nos encantemos com as coisas da terra, que nós buscamos as coisas da terra em primeiro lugar ao Teu reino. Ó Deus, não nos deixe ver a vida assim, Pai. Que o Senhor nos ensine a ver o outro como uma oportunidade que o Senhor nos dá de abençoar. Paizinho, que o Senhor continue consolando os explorados, que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que vivem nesse país ou nesse mundo e que são explorados por outros, e que o Senhor nos ajude para que não sejamos exploradores, que não nos conformemos com isso, para que os nossos bens sejam bens que a gente pode dizer que são bens do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Que a gente tenha vida boa, mas que a vida boa seja justa. Que tenhamos bens, mas que os bens possam ser para a glória do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos da Tua justiça, e que o nosso olhar seja o olhar em Jesus, aquele que veio dizendo que veio de outro lugar e que foi dizendo que ia para outro lugar e que um dia vai nos levar para esse outro lugar. Que a nossa vida seja a vida plantada na eternidade, que nós acumulemos tesouros nos céus, para a glória do Teu nome, Pai. Abençoa meu irmão e a minha irmã que vieram aqui, que essa noite eles saiam daqui desejosos, primeiro, de serem instrumentos do Teu amor e da Tua justiça com outras pessoas lá fora, especialmente aqueles que dependem deles, e que eles saiam daqui sob o Teu consolo e sob a certeza que Te pertencem e que estão sob o Teu senhorio, em nome de Jesus. Amados, que a graça eterna do Senhor Jesus, aquele que deixou todo o esplendor da glória e se esvaziou para viver entre nós, que o amor do Pai, que ama todos e que tem os ouvidos estendidos àqueles que não são amados aqui, que a ação do Espírito Santo que nos dá discernimento e sabedoria seja com vocês e faça de vocês um instrumento da justiça e do amor de Deus onde vocês forem hoje e sempre. Amém e amém, Senhor.